um bar em Nova York, né? E esse bar em Nova York, ele ficou assim histórico, é um bar hoje em dia histórico, porque lá os frequentadores desse bar, neste dia, 28 de junho de 1969, se rebelaram contra uma batida policial que acontecia de praxe contra os homossexuais. Eles se juntam contra a polícia e, nesse ato, eles fundam um movimento super importante que está aí até hoje, que é o movimento gay. Esse livro aqui, esse belo livro, né? Que um livro assim, cheirinho de livro, a gente lê livro pelo iPad, né, pela internet, mas não é a mesma coisa do que a gente, né, segurar num volume como esse, que foi intitulado As Homossexualidades na Psicanálise, na História de Sua Despatologização. Foi um livro também organizado por Antônio Quiné e Marco Antônio Coutinho Jorge, com a colaboração de Luciana Marques, e é um livro que já é um sucesso, né? Ele vem abordar todas essas questões e ele é fruto desse colóquio que foi realizado há 4 anos atrás. Então, aqui a gente encontra artigos que foram trabalhos apresentados no colóquio e outros artigos que foram selecionados para esse livro, né? Agora, o mais interessante de tudo, eu achei muito bacana a capa. Vejam só. É um Stonewall. É um Stonewall, ou seja, é uma parede de pedra. É o nome do bar de Nova York, que, na verdade, inaugura esse movimento que tem o mesmo nome, Stonewall. Só que essa parede que eles colocam aqui na capa de pedra, esse Stonewall, na verdade, está quebrada, né? Isso que eu achei mais interessante é a minha interpretação. Eu não sei se eles tiveram essa intenção, mas com certeza tem algo aqui de muito interessante, que é uma parede quebrada. Esse muro foi quebrado, né? Esse muro me parece que foi quebrado há 40 anos atrás, agora mais de 40 anos, com esse movimento gay, né? E ele se prestou a isso, a essa quebra de preconceito, essa fúria, né, contra a homossexualidade. Então, não só o movimento gay se propôs a essa quebra, como a psicanálise também ruma na mesma direção, né? Desde Freud, a psicanálise vem quebrando preconceitos e juízos, e ela vai numa contramão desse discurso moralista. Nós vamos ter um pré-lançamento logo em seguida, depois dessa mesa, né, um coffee break para comemorar tudo isso, com um pré-lançamento do livro, que, na verdade, eu digo pré-lançamento porque o lançamento oficial acontecerá no dia 17 de setembro, né, na livraria Travessa de Ipanema, às 19 horas. Então, corram, porque a tiragem não foi tão grande assim. Eu lamentei agora em saber que a tiragem do livro não é tão grande, e quem correr vai conseguir comprar o livro antes mesmo do lançamento oficial, tá? Então, vamos dar início a essa mesa, uma mesa tão importante, tão relevante, com 2 figuras fundamentais em todo esse processo contra o homossexualismo, a homofobia, e vamos ver que viés a psicanálise então toma em relação a esse assunto tão importante, tão político e tão atual. Bom dia a todos, é um prazer grande estar aqui nesse auditório, né? 4 anos depois, como a Marilena lembrou, o evento de Stonewall, né, que a Marilena se referiu a ele, no final da década de 60, em 69, esse episódio, né, desse bar nova-iorquino foi um episódio muito interessante, muito importante, né? Teve inclusive uma produção de cinema em cima dele, né? Vocês devem ter visto aquele filme Milk, né? Ele passa inclusive algumas cenas originais dos episódios de Stonewall. Então essa revolta, na verdade, ela é atravessada pela psicanálise. A psicanálise contribuiu enormemente para a mudança da visão sobre a homossexualidade ao longo do século XX, né? O que nós temos hoje na cultura, né? As homossexualidades, a homossexualidade hoje na nossa cultura, ela é tributária de um esforço, de um trabalho que foi feito, em primeiro lugar, por Sigmund Freud, né? Isso é que nós quisemos marcar e trazer naquele evento em
2009, né? E que está bastante bem apresentado nesse livro, né? Em vários artigos, sobre vários aspectos, né? A visão que Freud apresentou da sexualidade foi uma visão que permitiu, né, que a cultura fosse assimilando, ainda que na maioria das vezes inconscientemente, porque vocês sabem que esses processos não são feitos pela razão consciente, né? Mas a cultura ela foi infiltrada, a psicanálise ela infiltrou a cultura do século XX, vocês sabem disso, né? Nenhum discurso ficou imune à obra de Freud, e até hoje, né? O século XXI entrou e nós continuamos atravessados pela obra de Freud, né? Tivemos Lacan, que revigorou enormemente a obra de Freud, né? E deu a ela o patamar que ela merecia, e que ela não tinha encontrado até então, né? E qual é o fulcro mais importante da obra de Freud? Qual é o núcleo dessa obra? É a questão da sexualidade, né? É a questão da sexualidade para a qual Freud deu uma visão inovadora e, no fundo, revolucionária. Revolucionária porque, em última análise, o que Freud traz, nós poderíamos resumir dizendo que não é apenas, né, uma visão sobre o comportamento sexual, sobre a prática sexual, né? Isso a psicologia, a etologia ou a sociologia aborda isso extensamente e sempre abordou, né? O que Freud traz é algo mais profundo, mais fundamental, né? É aquilo que se pode entender da relação entre essas práticas e comportamentos com o inconsciente, né? Com o inconsciente, ou seja, com uma dimensão que foi ele que trouxe para o mundo, né, contemporâneo, que é a descoberta do inconsciente. Com essa entrada do inconsciente em cena, toda a maneira de encarar, né, esses fenômenos sexuais, práticas, comportamentos, escolhas, preferências, né, eles foram mapeados e atravessados, né, a partir daí, por uma nova ótica, né? Uma ótica que acabou mostrando que, dentro dessa multiplicidade, da pluralidade das manifestações sexuais humanas, entre as quais se encontra uma presença vigorosa da homossexualidade, né? O que Freud mostra é que a sexualidade humana ela é absolutamente diversa daquilo que se chama de atividade sexual nos animais, né? Ela é uma coisa diferente e Freud propôs uma abordagem dessa sexualidade que fosse compatível com ela, né? Ou seja, ele desvinculou a sexualidade humana da biologia, né? Desvinculou, evidentemente, dos ditames, né, e dos preconceitos religiosos e deu um aparato teórico para abordar a sexualidade que permitiu encontrar a lógica inerente a ela, né? Há uma lógica inerente à sexualidade, é uma lógica inconsciente, uma lógica pulsional, né? E esses conceitos que Freud criou, eles no fundo, eu tenho sempre em mente que eles no fundo, têm a ver com a abordagem da sexualidade. Por isso que em certo momento aqui do livro, vocês vão encontrar um autor dizendo, talvez eu não me lembro, mas dizendo assim, a homossexualidade, ela não é uma questão dos homossexuais, ela é uma questão do sujeito humano enquanto tal, né? Ela não é um problema, nem uma questão específica, porque Freud aborda a homossexualidade dentro de um escopo muito amplo, tributário de uma teoria muito precisa, que é a teoria da bissexualidade. Aqui no livro vocês encontram vários textos, né, que mapeiam o problema da bissexualidade, né, em Freud, e ao qual Lacan deu também um vigor novo quando pensou, né, na verdade, o Lacan contribui com uma lógica muito cerrada, muito forte, né, muito consistente para se entender a sexualidade, quando ele introduz um conceito, que ele vai dizer que é o conceito, uma das invenções dele, né, uma das duas invenções dele, Lacan vai dizer, é o objeto A. O conceito de objeto A, ele contém,
né, toda a dimensão teórica e lógica que Freud constrói em torno do objeto da pulsão, em torno do inconsciente, em torno da sexualidade. Então, mais duas palavrinhas só sobre o momento de hoje, né, as homossexualidades hoje, né. Então, eu dizia, existe um filme passando, né, existe uma novela na Globo passando, onde a homossexualidade aparece de diversas formas, né. Existe um jornal que os adolescentes hoje abrem e folheiam e encontram, né, uma página que eles dizem programas gays, né, para o público gay. Ou seja, hoje existe uma presença, né, completamente incluída no social, na cultura, dessa homossexualidade. Isso é obra da psicanálise. A escolha sexual, né, de muitos sujeitos, homens e mulheres, a partir de determinado momento de suas vidas, né, fazem uma escolha homossexual. Depois de terem, inclusive, sido casados com filhos, em algum momento fazem um outro tipo de escolha sexual. Mas os adolescentes hoje já têm também uma posição muito mais suave e mais que possibilita a eles, né, se defrontarem com as questões ligadas à sexualidade e, portanto, à homossexualidade de uma maneira bastante diferente do que poderia ser feito há 2, 3 décadas atrás, né? Então, a clínica hoje é uma boa bússola, a clínica analítica é uma boa bússola para mostrar como que houve uma mudança, né, radical na abordagem que a cultura faz da homossexualidade. Essa semana, só para concluir, eu recebi um e-mail de um psicanalista de Nova York chamado Jack Thrasher, que é um dos autores do nosso livro, né, contribuiu muito para esse livro. O e-mail dele mostrava que essa semana no Líbano, ou seja, um país árabe, né, foi a Associação Psiquiátrica do Líbano, ela apresentou, né, toda uma nova organização, né, nos seus currículos, nas suas teorias, despatologizando a homossexualidade. Isso é um fato novo, absolutamente novo, tratando-se de uma maneira assim, muito especial, sendo num país árabe como é o Líbano, né? Isso foi considerado um fato inédito, né, e que certamente vai ter repercussões as mais variadas daqui para frente naquela região do mundo onde as questões do preconceito e do racismo ainda são muito acentuadas. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu quero agradecer à UVA esse convite. E, escutando o Marco Antônio, eu fiquei pensando que, sem conversarmos, pensamos por caminhos diferentes na mesma coisa. Qual a contribuição que a psicanálise deu a isso que nós chamamos de homossexualismo? E sem dúvida nenhuma, o pioneiro, né, de ter torcido essa questão foi Freud, que foi o primeiro a falar que a diferença sexual não se sustenta numa diferença anatômica. O que importa no sexual é o cômico. É que, quando um homem é mulher, é nesse momento que ama, isto é, que aspira a algo que é seu objeto. Pelo contrário, é a título de homem que deseja, isto é, que se suporta em algo que se chama propriamente estar em ereção, né? Eu separei isso porque Lacan, indo adiante de Freud, né, ele vai colocar que se a diferença não se sustenta ao nível anatômico, o que me permite falar de homem e mulher? Neste fragmento, que é só esse que me interessa nesse momento, todo aquele que ama na posição de amante é uma mulher. E todo aquele
que é amado, nessa posição é um homem, independente da sua sexualidade do ponto de vista da anatomia, né? E, obviamente, não estamos falando da paixão, do amor, né? E o amor, me parece, que é heterossexual, enquanto a paixão é homossexual, porque a paixão não leva em conta a diferença. Quem melhor definiu ela foi no Banquete do Platão, Aristófanes, quando diz que amar é quando de dois se faz um, né? De dois fazer um só. Se esse é um mito que se sustenta no imaginário até os nossos dias, não leva em conta a diferença. Não leva em conta a diferença, portanto, é homossexual, né? E já nesse fragmento do Lacan, né, no regime do amor, eu tenho um homem e uma mulher. E a posição de cada um é em função de como eles se colocam em relação ao amor. E outra coisa que eu acho muito importante, e obviamente Lacan sempre insistiu nisso, é impossível ficar 24 horas na posição de amante como na posição de amado. Então, o amor, por ser heterossexual, permite a troca de lugares. Ora amante, ora amado. E assim vai o amor. O que o dicionário diz sobre o que é heterossexual e sobre o que é homossexual, né? E é interessante que no modo pelo qual o Aurélio define, todo esse preconceito milenar em relação à homossexualidade fica muito claro, né? Porque ele vai definir isso a partir, olha aqui, é só uma, para não, relativo à afinidade, atração e ou comportamentos sexuais entre indivíduos de sexo diferente. Ué, mas o que são indivíduos de sexo diferente? Obviamente que só pode ser pela via da anatomia. E depois, homossexual, relativo à afinidade, atração e ou comportamentos sexuais entre indivíduos do mesmo sexo, né? Então, o que eu queria marcar que nessa definição do Aurélio, que é o dicionário mais consultado, mas no Antônio, os dicionários de língua portuguesa, todos estão em torno de repetir isso daí igual disco quebrado. O que eu achei interessante que é o sentido que é dado a essas duas palavras pelo Código da Língua Portuguesa mostram todos os preconceitos sobre a sexualidade humana. E em todos esses preconceitos, o Freud, em determinado momento da sua obra, se posicionou, né? Que preconceitos seria esse? Primeiro, que a diferença sexual é determinada pelos órgãos sexuais. E nesse momento a gente reduz o humano à animalidade. A sexualidade está a serviço da reprodução da espécie. Isso a gente sabe que nem os biólogos hoje sustentam que a sexualidade está a serviço da reprodução da espécie, né? Porque há todas umas brincadeiras sexuais entre os animais de várias espécies que não têm a ver com a reprodução. Inclusive, entre os bonobos, os macacos, né? Macaca com macaca, macaco com macaco, a maior brincadeira. Até o momento que a macaca entra no cio, né? Aí para tudo, só pode ser um macaco, ela engravida, acabou de ter o neném, cuida dele, começa tudo de novo. Com a macaca. E outra coisa que o Freud vai dizer, inclusive, que a humanidade não perdoa ele por isso, né? É não haver sexualidade infantil, né? Freud diz que isso a humanidade não perdoa. E aí eu gostaria de falar de um filme, rapidinho, A Gaiola das Loucas, né? Que fez um sucesso incrível, que a gente, eu, por exemplo, quando vi o filme, não conseguia parar de rir, né? A gente ri e sai com a barriga doendo. E depois eu fui pensar sobre o filme, e o filme é assim, uma sucessão de clichês sobre o feminino, né? Durante muito tempo, eu achei que esse era um filme extremamente preconceituoso. E, de repente, eu me dei conta, hoje, que não.
a gente ri por mal-estar, mas não por um mal-estar que se trata de um casal homossexual com uma mulher afetada, insuportável, né, o que fazia a mulher do personagem. Não é isso, não. É porque nesse filme o alvo a ser escarnecido e degradado é a potência do falo. E justamente por isso, no lugar da força como símbolo viril, temos o nonsense dos personagens e o desconcerto. Rimos de nossa própria sina sem saber. Aliás, a comédia, ao contrário da tragédia, coloca em cena as mazelas e as querelas humanas diante do amor e do sexo. Eu convido todo mundo a ler o nosso livro e a contribuição mais detalhada do Lacan e do Freud está no meu artigo e acho que no do Marco, no do Quiné. Convido vocês a lerem, em outra oportunidade a gente discutir. Muito obrigada. Primeiro eu queria dizer que eu estou muito feliz porque esse é o primeiro evento a partir da minha entrada aqui na coordenação do campus, que acabou coincidindo com o pré-lançamento do livro, na verdade com o lançamento do livro, e decidimos fazer o lançamento aqui. 2 anos de trabalho, não foi, né, Marco? 2 anos reunindo os textos, 2 anos, enfim, trabalhando nesses textos e resultou nesse excelente livro, está lindíssimo, vale a pena ler. Eu, quando recebi a proposta do tema da mesa, a homossexualidade hoje, me veio a seguinte questão: qual seria a diferença da homossexualidade de hoje para a homossexualidade de antigamente? E, de fato, eu não consegui nenhuma resposta, a não ser a diferença discursiva sobre o tema, que fica claro ao longo da história de patologização da homossexualidade, um discurso moral e preconceituoso. Mas no que diz respeito ao campo do desejo, a escolha de objeto propriamente dita, seja ontem, hoje ou amanhã, não há diferença. Bom, então, partindo desse pensamento, eu percorri o seguinte caminho. Primeiro, pontuando alguns marcos históricos, eu pretendo apresentar o que seria o início do discurso patologizante, que sustentou uma longa história de perseguição e classificação dos homossexuais, até a chegada do que se pode chamar de despatologização da homossexualidade, ou seja, a entrada em cena da psicanálise e a transformação do discurso sobre a sexualidade promovido por Freud em oposição aos padrões normativos, quando ele apresenta o conceito de pulsão enquanto o primeiro eixo diferenciador do pensamento até então vigente. Vocês devem saber que a homossexualidade nem sempre foi uma questão. Na antiguidade grega, por exemplo, a homossexualidade era um costume entre os homens, um certo tipo de ideal de virilidade culturalmente aceito. Foi com o advento do cristianismo que a homossexualidade passou a ser considerada um pecado, transformando o sexo por prazer em sexo para procriação, já que a anatomia do homem e da mulher, criada por Deus, tinha naturalmente a função de completude dos sexos e de multiplicação. De pecado a crime, vocês podem imaginar que foi um pulo, né? A Igreja e o Estado se uniram. O pecado, como todo ato considerado pecado, trazia consigo o castigo divino, e os homossexuais, assim como os judeus e outros excluídos, passaram a ser os causadores da fome, da peste, da guerra e de todas as catástrofes que aconteciam na época. Qual foi a solução para os irmãos desencaminhados? A erradicação, e a partir de então instalou-se o caos. Para vocês terem uma ideia, em 1432, Florença criou os agentes da noite. Eram agentes que deveriam perseguir os homossexuais. A função era essa. O Estado conseguiu incriminar mais de 17 mil homens durante 70 anos.
Isso é cerca de 5 homossexuais por semana, numa população de 40 mil habitantes. Em 1553, Portugal instalou a Inquisição e levou os homossexuais à fogueira. Nesse mesmo ano, a Inglaterra considerou a homossexualidade como crime, e por aí vai. Até que em 1869 foi criado o termo homossexual, que acabou por se transformar com a inclusão do sufixo ismo em homossexualismo, marcando a passagem do crime para a doença. Nessa época, entra em cena o discurso da ciência, que passa a abordar a sexualidade pela via do normal e do patológico, a partir de uma noção de instinto, eu diria, que reduz o sujeito a um padrão fixo de comportamento e classifica a homossexualidade como perversão. É nesse cenário que a psicanálise surge e acaba com a promessa da relação sexual para seguir em direção ao desejo. Foi em 1905 que Freud encarregou-se de romper com um discurso sustentado pelos cientistas do final do século XIX. Com o conceito de pulsão, ele subverteu o saber da época ao nos apresentar sua obrigação de 3 ensaios, onde afirma que a psicanálise se recusa a considerar os homossexuais como possuidores de qualquer característica especial. Eu cito Freud. A psicanálise considera, antes, que a independência da escolha objetal em relação ao sexo do objeto, a liberdade de dispor igualmente de objetos masculinos e femininos, tal como observada na infância, nas condições primitivas e nas épocas pré-históricas, é a base originária da qual, mediante a restrição num sentido ou no outro, desenvolve-se tanto o tipo heterossexual como o homossexual. No sentido psicanalítico, portanto, o interesse sexual exclusivo do homem pela mulher é também um problema que exige esclarecimento e não uma evidência indiscutível que se possa atribuir a uma atração de base química. Por que Freud faz essa afirmação? Porque no inconsciente não há inscrição da diferença sexual e, portanto, não há predeterminação entre a escolha de objeto e a posição sexuada. Essa é a máxima psicanalítica que destaca um núcleo real constituído pela falta originária de objeto, em torno da qual o inconsciente se estrutura como linguagem. Essa falta ôntica, indicada por Freud e ratificada por Lacan, ao nomeá-la desse modo, aponta para o desamparo radical do sujeito humano enquanto ser de linguagem que, diferente dos animais, nascido com o saber fazer que o instinto propicia, está situado para além da vida biológica sem lhe restar nenhuma naturalidade possível. Inteiramente dependente do outro e marcado na origem por uma falta de objeto que o complete, o sujeito é efeito de linguagem que o precede e baliza uma relação com a língua e sua inerente limitação. Ou seja, a incompletude que se presentifica na própria precariedade do significante revela que o humano, esculpido pela palavra, tem sua sexualidade desnaturalizada por estrutura. A palavra mata a coisa que viria a responder sobre a natureza desse ser, marcando um interior excluído enquanto ponto de real para além da articulação significante, na qual o psiquismo será obrigado a contorná-lo para concebê-lo. Sem objeto determinado, sem essência de ser, somente o falo, enquanto significante da falta e vetor do desejo, permitirá a estruturação subjetiva e a sexuação. O objeto A, índice da coisa, causa o sujeito e incide como motor da própria estrutura que revela a impossibilidade de completude entre ele e o outro. Freud, quando desenvolve o complexo de Édipo e o rochedo da castração indissociáveis, dá relevância ao falo, que por efeito de linguagem escreve 2 faltas simétricas, a do sujeito e do outro, e assegura, assim, a dita relação de objeto. Ou seja, essa fenda radical, impossível de ser tamponada, heterogênea ao natural e que divide, permite ao sujeito a construção da sua posição sexuada para além da anatomia e a escolha do seu objeto parceiro enquanto formação do inconsciente que remete ao objeto perdido ancorado na fantasia e que nada garante, independente do sexo. À disposição do sujeito, o jogo de combinatória está aberto desde a infância.
Então, não há como se pensar num movimento natural de um sexo em direção ao outro, mas num movimento pulsional guiado pelo caráter masculino da libido do sujeito desejante em relação ao objeto. Dividido, o sujeito só se sustenta na relação que ele desconhece com o objeto que causa. Esse é um tema da fantasia, trazido por Lacan com o grafo do desejo, né? Sujeito barrado punção de arma, tema da insatisfação por excelência. Tá aí a realidade sexual do inconsciente, que nos diz Lacan como a realidade sexual da punção, que por essência não tem objeto, e assim não reconhece a diferença anatômica dos sexos como destino. Restando ao sujeito, causado pelo objeto que lhe falta, escolher seus objetos substitutos por contingência. Para concluir, esse foi o passo dado pela psicanálise ao afirmar que o sujeito não é unívoco, sendo a diferença o que vem permitir que haja sexo. Ou seja, é a diferença que permite que um sujeito desejante se dirija ao objeto. Ou, dito de outro modo, é a castração que rege o desejo de um homem por uma mulher que, na posição de objeto, se prontifica a causar. Donde se conclui que, suplantado pelos aspectos significantes, todos os seres falantes são héteros, seja o parceiro do mesmo sexo que o sujeito ou do sexo oposto. Obrigada. Bom, é com uma grande satisfação que nós nos encontramos aqui, né, 4 anos depois do nosso evento de Stonewall, finalmente né, com o nosso livro pronto, né? E esse livro, na verdade, eu fiquei pensando, gente, ele já poderia ter sido lançado há mais tempo, com tantas questões sociais, onde a questão do homossexual está em jogo, mas me parece que ainda é um momento importante para a nossa atualidade, porque nesse livro, esse livro com 30 textos publicados sobre a questão da sexualidade e a partir da homossexualidade e sobre a psicanálise interrogada pela homossexualidade, esse livro contém os fundamentos para essa discussão atualíssima, hoje em dia, da questão do casamento gay, da adoção de crianças por casais homossexuais e por aí afora, e que pode servir de fundamento e argumento para combater tanta bobagem e, eu diria, preconceitos e homofobia que tem se falado sobre a questão, não só aqui no Brasil, como também no mundo inteiro, né? Em termos de atualidade, há pouquíssimo tempo, né, com a questão da lei para regulamentar o casamento gay e a questão da adoção de crianças por casais homossexuais na França, teve protestos contra essa lei de uma homofobia inacreditável, inclusive houve uma circulação de artigos de psicólogos e, pasmem, psicanalistas, de conteúdo que não podemos dizer outro nome a não ser homofóbicos. Então, esse livro, ele se encontra dentro de um contexto de ética e clínica, que é o que nos interessa, e vida cotidiana, né? Tanto que a primeira parte é justamente sobre a questão da ética e preconceito, e vocês talvez se espantem em encontrar, né, a denúncia de determinados desvios de leitura da própria obra de Freud e de Lacan por psicanalistas atuais, que inclusive são nomeados. Sabemos que vamos ter chumbo grosso a partir disso, mas sustentamos isso, que não há uma leitura homogênea, digamos, da obra de Freud nem da obra de Lacan. Há leituras de determinados psicanalistas que tendem a serem leituras homofóbicas, podemos dizer. Não é à toa, inclusive, que isso está dentro da história da psicanálise. Ernest Jones,
né, que foi um dos principais, chegou a ser presidente da IPA e muito, né, promoveu até a fuga do exílio de Freud. Ele era contra a formação contra homossexuais entrarem para a formação psicanalítica, aprovado por Ana Freud, que era homossexual, que viveu 40 anos com a Dorothy, né? É muito curioso. E então tem algo que, né, nós propomos com esses 30 textos, uma leitura que é ética, nós dizemos assim, e dentro de uma ética que mostra o quê? A diversidade da sexualidade, inclusive da homossexualidade, e é por isso que acentuamos o plural. Não existe a homossexualidade ou uma homossexualidade. Ela é diversificada completamente. Por isso que nós chamamos e insistimos as homossexualidades, né? A começar, né, como Luciana mesmo disse, Freud é categórico, né? Não há, né, quem não tenha sido ou será homossexual para Freud. Em que sentido? Não um homossexual, digamos, praticante, mas para Freud existe homossexual praticante, em termos da sexualidade, latentes e sublimados como sintoma, é extremamente variada esse conceito de homossexualidade, e é isso que, né, esse livro traz. Colocamos na história de sua despatologização, porque a questão, né, como a Luciana acabou de mostrar esse panorama, né? Na antiguidade era livre, não era uma questão homossexualidade. Depois foi pecado, crime, doença. E, pasmem, ela deixou de ser doença apenas em 1993, que a Organização Mundial de Saúde resolveu que a homossexualidade não era mais doença. Então, se Freud despatologiza a homossexualidade desde, podemos dizer, 1905, podemos, né, com esse marco dos 3 ensaios sobre a sexualidade, só há pouquíssimo tempo, em 1993, deixou de ser doença. Mas será que deixou mesmo? Se tivesse deixado totalmente, existiria um Feliciano como né, presidente lá da Comissão de Direitos Humanos? Existiria a proposta de cura gay, gente, que é recentíssimo, né, para voltar a uma normalidade? Pois bem, vocês vão encontrar o termo normal na obra de Freud, falando do heterossexual e às vezes até um anormal para o homossexual. Agora, isso tem que ser lido dentro do conjunto da obra de Freud. Para Freud, não é o normal em diferença com o patológico, é o normal da norma social vigente. Então, tudo que quando Freud diz que é o anormal, é que sai da norma social vigente. E, na verdade, o que Freud vai notar é que todo mundo sai da norma social vigente, porque cada um tem a sua particularidade, né, da sexualidade. Quer dizer, então, essa é uma questão extremamente atual que, por outro lado, como Marco Antônio, né, acentuou, né, há uma liberação de costumes, né, em termos da homossexualidade, né, uma permissividade e, por outro lado, uma resistência cada vez mais acentuada. Os homossexuais continuam sendo assassinados. Não vão para a fogueira, mas são assassinados pelos pit boys, por pessoas que têm horror, né, o tal do homoterrorismo. Há um homoterrorismo, né, em relação a isso. Né? Me lembro que na própria época que a gente fez aqui, sabe, homossexuais foram mortos na passeata, né, do movimento gay em São Paulo, né? E foram atacados. Né? Então, a coisa, por um lado, é liberada e, por outro lado, é atacada. Né? E o que nós tentamos trazer aqui nesse livro, que isso é uma questão que concerne a todo psicólogo e a todo psicanalista. Porque
não há análise que não passe por essa questão, inclusive para os heterossexuais. A questão homossexual passa por todo mundo. E a maneira como cada analista se posiciona em relação à teoria psicanalítica é que vai depender como é que ele vai dirigir esse tratamento, quando essa questão é abordada. Então, isso é absolutamente, né, fundamental. O que nós vemos é que Freud, o que ele propõe? Ele é bem claro, eu gosto muito disso, numa nota que ele tem nos 3 ensaios, o que ele diz? A psicanálise, ela privilegia muito mais a pulsão do que o objeto escolhido, né? Como os gregos. Então, Freud volta aos gregos, onde o que é elogiado é o estado amoroso, é o estado de paixão e o estado de desejo. Inclusive, é uma expressão de Freud do início, né? Estado de desejo. Do que propriamente quem se escolhe, né? Quer dizer, você determinar que aquela pessoa é tal coisa por causa do objeto sexual que ela escolhe, né? Mesmo chamando homossexual, como Nádia acabou de mostrar, é você reduzir essa pessoa a uma característica dela, e isso é um procedimento racista, como chamar alguém de judeu, né? Alguém de homossexual. Então vamos pensar também nisso, né? Que essa palavra é mortificante, como a Luciana diz, que as palavras mortificam porque enquadram aquele sujeito. Então, não há gays em análise. Não existe isso. Como foi, inclusive, o nome de um colóquio, de uma publicação de uma escola de psicanálise há uma década atrás, na França. O que existe são sujeitos em análise. Sujeitos desejantes. Não? E isso é muito importante frisar. Não? E outra coisa que está sendo bastante frisado aqui nessa mesa, eu estou achando bem interessante, cada um por um viés diferente, que eu vou também abordar essa questão, o que é o heterossexual, o que é o homossexual, né, para a psicanálise. Né? E eu vou retomar uma coisa que eu falei na UFA, né? Uma citação também de Freud, né? Porque eu acho importante vocês lerem esse livro, porque nós retomamos uma leitura de Freud que vai contra algumas outras leituras de Freud, que dizem que Freud é machista, ou homofóbico, ou preconceituoso, ou não sei o quê. Essa é uma leitura que nós propomos aqui, todos esses 30 textos, e os autores foram escolhidos, e não foi à toa que esses autores que estão nos livros são os autores que nós compartilhamos, né, a leitura, né, porque Freud chegou a considerar a homossexualidade um mistério e propôs nada mais, nada menos do que 10 teorias da homossexualidade. Então a gente já vê que não tem só uma. E várias teorias para a homossexualidade, várias teorias da homossexualidade masculina e feminina, e podemos dizer, cada sujeito aqui vai ter a sua teoria sexual. Tanto que Freud diz, né, as crianças começam cada um a inventar uma teoria sexual e depois cada um vai ter a sua particularidade sexual. Mas quando ele vai abordar o caso da jovem homossexual, ele diz o seguinte: a sexualidade é composta por 3 fatores, a vida sexual de cada um. Aí ele começa, primeiro, né, as características sexuais físicas. Podemos dizer, como Nadia acentuou, vamos dizer macho ou fêmea. Mas hoje, com cirurgia de transexual, você de repente pode mudar também isso, né? Então não vamos falar macho e fêmea, vamos falar XX e XY. Né? Então, macho e fêmea, ou XX e XY, é uma característica que é um real, que não adianta, né? Que é algo de um real, que é como eu interpreto aquilo que Freud diz, que a anatomia é o destino. Se você nasce XX, não tem como você mudar isso. Não? A mulher vai menstruar, pode ter hormônios, o homem vai ejacular,
tem algo, a mulher pode ter filhos, então isso já é determinado, mas tem a posição sexual. E o terceiro fator é a escolha de objeto. Então, vocês misturem esses 3 fatores sempre e vai dar na vida sexual de alguém. Então, por exemplo, um XX, né, pode estar numa posição masculina e desejar um homem, porque a escolha de objeto é independente tanto da característica sexual como da posição sexuada, né? Então, a vida sexual é essa mistura de fatores. Então, ninguém nasceu pré-determinado, por ser XX ou XY, a ter uma escolha de objeto X ou Y. Não? Então, essa separação é fundamental. Não? E, além do mais, nós temos que nos interrogar, no próprio Freud, o que é homem e mulher. Não? Podemos pensar de uma forma muito simples. Para Freud, homem, posição masculina, é ativo, é homem, ativo, masculino, sujeito. Como Luciana falou, sujeito que deseja. Do outro lado, nós temos o feminino, que é objeto, passivo, né? E feminino, objeto passivo. Aqui temos o ativo, aqui temos o passivo. Né? Essa polaridade freudiana que é homem, masculino, sujeito, ativo, e do outro lado, feminino, passivo, objeto. Né? Homem e mulher pode estar nessa posição ou nessa. O que não quer dizer, né? Isso se nós sabemos ler Freud, que quando ele diz a posição do ativo e passivo, né? Então o ativo é o sujeito, passivo é o objeto. Quando você está na posição do objeto, você está numa posição feminina. Sem preconceito. É uma terminologia, é uma polaridade. Né? Isso, às vezes, o movimento gay entende, é difícil entender. Não, são 2 homens, não tem nenhum na posição feminina, que é isso, não sei o quê. Não, são 2 mulheres, não tem ninguém na posição... Entende? Mas nós estamos falando daí de uma polaridade onde Lacan vai dizer que temos aí então a fantasia. Na fantasia tem sempre sujeito e objeto. Quando você vai para a cama com alguém, você não vai para a cama com aquela pessoa. Você vai reduzir aquela pessoa a um objeto que você vai comer, chupar, beijar, penetrar, parará. Tá entendendo? É esse objeto. Você está como sujeito. Aí daqui a pouco você está lá como passivão, querendo que o outro faça tudo com você. Aí você está como objeto. Né? Mas quando tem 2 sujeitos juntos, o que acontece? Ninguém vai para a cama, vai para o bar conversar. Tá entendendo? Não tem sexualidade. Tem que ter, vai bater um papo, vai fazer vai fazer um cartel, vai estudar, vai fazer outra coisa, mas não rola sexo. Tem que ter, para ter a relação sexual, tem que ter essa polaridade do feminino e do masculino. Se são 2 homens ou 2 mulheres que estão aí, no sentido anatômico do termo, ou no sentido social do termo, não importa. Por isso que a sexualidade, seja ela homossexual ou heterossexual, ela é sempre hétera. Hétera, que vem do grego o outro. Né? É sempre um outro. Tem que haver uma outrificação, né, da outra pessoa, né, para haver a relação sexual. Dentro, pensando sempre nesses 3 fatores. Então, sujeito, ativo, objeto. Aí Lacan vai complicar mais a situação. O objeto não é ativo, não é passivo. O objeto é ativo. Quando você está na posição de objeto, todo mundo sabe, né, que para você causar o desejo do outro e ser objeto, tem que ter muita atividade. Né? Olha uma mulher se preparando para uma festa, para ser objeto. Né? Então, o Lacan mostra também como o objeto é ativo e o sujeito é subvertido. Né? Então, essa polaridade, né, ela é fundamental para haver sexualidade. Isso são, digamos, os
preliminares para a gente pensar o que é a homossexualidade. E eu diria que, da mesma forma, a função paterna e materna também. Quem garante que um XX vai ter uma boa função materna? Ninguém. Por que um XY não pode estar na função materna? Por que um XX não pode estar na função paterna? Como a gente vê tantas famílias, né, onde, por exemplo, quem ocupa a função paterna é a avó. Né? Quantas famílias formadas de mãe, avó e neta, né? Onde a função paterna é sustentada por uma avó, uma mulher. Né? Então, isso também começa a desfazer o preconceito de que, entende, as crianças adotadas por casais homossexuais, né, do casal, como é que se diz? Homoafetivo, não sei, tantos termos, né? Daria uma criança doente ou com problemas. Né? Então, nós temos aí as bases da psicanálise para ir contra esses preconceitos e poder fazer com que a psicanálise fique também à frente, ou se não à frente, pelo menos, né, que ela possa discutir com os movimentos sociais, né, da atualidade. Né? Então, a ideia desse livro é de nós irmos também contra o preconceito e, ao mesmo tempo, aprofundando a teoria, né, com Freud e Lacan, para dar esses argumentos de um debate do qual o psicanalista tem que participar. Obrigado.